cérebro humano é preguiçoso. Está comprovado que para nos preservar, ele sempre busca a economia de energia e para desenvolvê-lo precisamos fazer o que fazemos com qualquer outro órgão do nosso corpo: exercícios. O modelo de aula padrão passa longe de fazer isso pelo nosso cérebro. A aula expositiva, aquela que o professor fica cuspindo matéria diante da sala de aula, é uma bênção para o cérebro preguiçoso. Entrega tudo mastigado e sem a obrigação de se pensar no porquê das coisas serem daquela forma. Será que existem outras maneiras? No modelo tradicional de aula, os alunos não são ensinados a pensar. O modelo se preocupa mais em fazer com que decorem fórmulas e mecanismos que lhes permitam dar uma resposta certa, mas cega. Cega porque na maioria das vezes o aluno tem certeza que acertou, mas não sabe dizer o porquê do resultado. A fórmula garante o resultado e isso é suficiente para que ele acerte em uma prova ou passe em um concurso. A mágica dos cursinhos é exatamente ensinar como os alunos podem decorar ao máximo para se darem bem no vestibular. Pesquisas indicam que 8 meses após o exame, o aluno esqueceu tudo. Isso explica por que um dos alunos pesquisados foi aprovado no rigoroso vestibular para a odontologia da FUVEST, não se matriculou porque tinha a possibilidade de passar um ano na Nova Zelândia e voltou no ano seguinte. Não passou nem perto de ser aprovado. Voltou para o cursinho. Esse aluno não sabia a matéria quando prestou o vestibular pela primeira vez. Ele tinha decorado. 8 meses depois, esqueceu. Se realmente ele tivesse aprendido, guardaria pelo resto da vida. A neurociência diz que você aprende muito mais quando você está investigando um conteúdo do que quando você está simplesmente recebendo. No processo investigativo, o cérebro está trabalhando, se exercitando, estabelecendo sinapses que jamais serão desfeitas. Quando ele precisar, elas estarão lá. No caso da decoreba, a informação vai para uma região de memória. As sinapses da qual eu falei não serão estabelecidas e quando não for mais utilizada, será retirado de lá. É comum ouvir pessoas dizendo: no meu tempo de escola eu sabia tudo isso aí, hoje não lembro mais nada. A explicação é que nos anos escolares estamos sempre ali expostos às informações exigidas. Além das aulas, tem os exames, os vestibulares e outras coisas. Com o tempo vamos trabalhar em um único setor e tudo que não necessitamos é removido da memória, onde costumava ficar. Tem experimentações que o cérebro nunca esquece, ou seja, a sinapse formada naquela experimentação vai estar sempre lá, no mesmo local, e quando acionada, responde imediatamente. Há uma fruta que eu gostava de degustar muito, quando eu tinha 6 anos de idade e morava com a minha avó. No quintal da minha tia existia uma árvore dessa fruta. Hoje, não é tão incomum. Eu vejo aí em alguns mercados. Voltou à cena por causa da caipirinha. Nos anos 90, quando a caipirinha era uma bebida exclusivamente feita com limão, essa fruta da qual vou falar simplesmente havia sumido. Por volta de 97, havia nos fundos da igreja de Pinheiros um boteco especializado em batidas. De todos os tipos, de fruta, de bombom, de brigadeiro e muito mais. O garçom se empolgou com a bagunça em nossa mesa e propôs um desafio. Se um de nós da mesa descobrisse de que era feita uma batida que ele nos serviria, a mesa ganharia uma rodada grátis. 1 a 1 de nós provou a bebida. Eu fui o último. A bebida mal tocou a minha língua e eu dei um pulo, seguido de um soco na mesa e gritei: é lima! Ganhamos a rodada grátis e deixamos o garçom frustrado. Isso se deve às sinapses que se formaram lá na minha infância, quando as aventuras infantis incluíam saques à limeira da minha tia nas tardes de primavera. Esse processo de aprendizagem é superior ao que está nas escolas tradicionais, e está nele a vantagem das metodologias ativas, como a sala de aula invertida. Mas uma metodologia ativa que já existe não é de hoje. A aula invertida, ou sala de aula invertida, conta com um processo investigativo, destes que cria as tais sinapses da qual eu falei um pouco antes. Essa metodologia consiste em um aluno pesquisar e estudar um assunto antes que ele seja discutido em sala de aula. Uma inversão no processo tradicional. O ganho serão as conexões cerebrais que esse aluno fará e que garantirão a retenção do assunto. Esse assunto será posteriormente discutido com os professores e colegas em sala de aula. Essa segunda parte garantiria que o professor possa fazer as correções necessárias e garantir que o conteúdo seja absorvido da forma correta. A aula invertida garante que o aluno seja ativo no processo, garante que o cérebro desse aluno se exercite,
que crie novas conexões e não somente memorize o conteúdo, como costuma ser na aula tradicional. A neurociência prova que o cérebro retém conhecimento quando se envolve de forma ativa na construção desse conhecimento. A aula invertida é uma excelente metodologia para ser usada em tempos de pandemia, como os de hoje. O millennial é ativo e não atura mais uma aula expositiva. E durante a pandemia, a estratégia que vem sendo usada é uma aula destas, só que à distância, dando à criança um equipamento com acesso à internet. Será que essa criança do século XXI ficará na aula ou fugirá do tédio buscando abrigo em redes sociais, como o TikTok? A sala de aula invertida vai dar a oportunidade ao jovem aluno de buscar o conhecimento, de se envolver, de se aventurar, ser ativo e depois, já ciente do assunto, ele poderá discutir com professores e colegas o que aprendeu, tendo ainda a oportunidade de aumentar a abrangência de tudo que aprendeu. Países como a Finlândia já adotaram a sala de aula invertida em seu processo educacional. No caso do país nórdico, até as matérias foram abolidas do currículo. Lá se ensina por eventos. É muita evolução. Em nosso passo a passo, começar pela sala de aula invertida seria um bom começo. E se engana quem acha que é necessário tecnologia. Não, o bom e velho livro é uma excelente ferramenta. Os nascidos no século passado sabem disso. A questão é mais de formato do que de tecnologia. As aulas online da pandemia se tornariam bem mais interessantes se fossem ponto de encontro da aula invertida, onde todos já teriam feito seu trabalho e o encontro seria para afiar os resultados. Mais uma metodologia ativa que precisa do bom senso e da intervenção do professor mais que qualquer coisa. Pensemos nisso e nos veremos na próxima aula. Sachin!